bem com vocês? O meu nome é Sara e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre oração. Esse assunto e o texto que nós vamos trabalhar ou conversar está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 1 ao 18. Nós vamos conversar sobre uma parte desse texto. Antes de tudo, o que é que você vê nessa imagem aí? O que eles estão fazendo? Por que o homem está abaixado? Eu vou te contar o que eu percebo nessa imagem. Eles estão conversando. Pode ser que o filho esteja pedindo alguma coisa para o pai. Eu enxergo aí um pai com um filho conversando. E por que o pai, o homem, está abaixado, inclinado? Porque ele é maior do que o filho. Ele quer ficar na altura do filho para ter essa conversa. Isso é oração. Oração é a nossa conversa com Deus. E nós só podemos ter essa conversa com Deus, nos relacionar com Deus, porque Deus é um Deus que se inclina. A Bíblia fala que Deus se inclina para nos ouvir. E Deus também mandou o Filho dele, que desceu lá da glória para ficar aqui no nosso nível, da nossa altura, nos salvar e nos dar, então, acesso ao Pai. Agora nós podemos chamar Deus de Pai, porque Ele mandou Jesus. E quando nós cremos em Jesus e recebemos Ele como nosso Salvador, nós podemos chamar Deus de Pai. Ele nos ouve, Ele se inclina. Isso é oração. Vamos dar uma olhada agora nessas expressões. Com quem você costuma conversar quando você está chateado? Ou quando você está muito alegre? Para quem você costuma contar? Para alguém da sua família? Para algum amigo? É sempre bom ter alguém para conversar em qualquer situação. Às vezes você está meio assim assustado, meio ansioso, sem saber o que vai acontecer. Com quem você conversa? E quando você está em dúvida? Quando você tem uma pergunta? Quando você não sabe o que vai fazer? Ou quando você está muito triste, quando você está chorando, chateado por algum motivo? Com quem você conversa quando alguma coisa dá certo para você? Quando está tudo legal? E quando alguma coisa dá errado? Com quem você conversa? É sempre bom ter alguém de confiança para conversar. Quem da sua família, os seus pais de preferência, algum parente, algum amigo. Para cada tipo de sentimento, a gente costuma ter alguém que a gente procura para conversar. Às vezes a gente tem aquele amigo que a gente procura quando a gente está muito animado. Outro amigo a gente costuma procurar mais porque ele nos ajuda quando nós estamos tristes. Tem amigo que é para toda hora. Os nossos pais, a nossa família também são aqueles com os quais a gente deve conversar em qualquer momento, independente do nosso sentimento. É muito importante a gente conversar com pais, amigos e familiares. Da mesma forma, nós podemos conversar com Deus em qualquer situação. E Deus nos ouve. Deus nos ouve, Ele diz que Ele nos ouve. Jesus nos ensinou a orar. E orar é conversar com Deus. A Bíblia nos garante que Deus é um Deus vivo, que tem ouvidos bem abertos para nos ouvir, adultos e crianças. Vamos ver então como Jesus nos ensinou a orar. Jesus disse: vocês orem assim. Para começar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós oramos ao Pai. E da mesma forma que na sua casa você chama aquele com o qual você quer conversar, pai, mãe, ou irmão ou irmã, primeiro você vai chamar ao Pai. E por que nós podemos chamar a Deus de Pai? Porque todos os que creem em Jesus como Salvador são feitos filhos de Deus e podem chamá-lo de Pai. Nós oramos ao Pai que está nos céus, o céu infinito. Deus está em todos os lugares. E quando nós somos feitos filhos de Deus, quando nós cremos em Jesus, Deus também pode habitar
em nós. E o nome dele é Santo. Ou seja, não há outro como ele. Ele é único, ele é grande e ele habita aqui. E nós podemos chamá-lo de Pai, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador. Outra coisa que ele nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Às vezes, a nossa vontade nos engana. Às vezes a gente tem vontade de fazer coisas que até nos fazem mal, mas a vontade de Deus não. Ela faz bem sempre. Ela é boa, perfeita e agradável. Ele é o único que sabe de tudo e de todas as coisas. Por isso a gente deve pedir que a vontade dele seja feita antes de pedir qualquer coisa. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Peça a vontade de Deus se lembrando disso. Ele disse também: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Isso nos mostra que Jesus quer que diariamente a gente converse com Deus, a gente converse com Ele, se relacione com Ele. Do que precisamos diariamente? Bom, pode ser que a gente precise de alguma coisa material que dê para ver, para pegar. Pode ser que a gente precise de coragem para alguma situação, de perseverança, aquela coisa que está difícil, todos os dias a gente tem que fazer e está difícil. Pode ser em casa, na escola. Aí a gente pode pedir diariamente. Me ajuda nisso. Todos os dias nós podemos pedir, colocar diante de Deus o que a gente precisa, que Ele é nosso Pai, Ele quer nos dar, Ele cuida de nós. Ele nos dá provisão, sustento todos os dias. A cada dia nós podemos conversar com Ele e podemos pedir o que nós precisamos. Assim como você pede aos seus pais, você pode pedir para o seu Pai Celestial, para o seu Pai Eterno, para Deus. Eu sou professora e eu sei que nesse tempo que a gente está vivendo, às vezes é muito difícil assistir aulas online, o ensino remoto pode ser difícil para algumas pessoas. Talvez seja isso que você precise pedir diariamente, esse sustento, essa força, essa coragem para passar por esse tempo diferente que a gente está vivendo. Jesus disse também: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Além das coisas materiais, das coisas que a gente precisa para o nosso dia a dia, que são visíveis ou não, nós precisamos do perdão de Deus, todos os dias. Nós erramos muitas vezes e Deus nos perdoa. Jesus morreu na cruz para nos perdoar. O perdão foi dado por Jesus na cruz. Quando nós cremos nele, nós somos perdoados. Da mesma forma que nós somos perdoados, nós devemos perdoar quando erram conosco. Nós somos perdoados, então nós perdoamos. Porque Deus nos perdoou de uma dívida deste tamanhão. E a dívida dos outros conosco é bem pequena, perto daquela que a gente tinha com Deus. Nós recebemos o perdão, então nós damos também o perdão. Jesus disse também: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem algumas situações que só Deus pode nos livrar, nos ajudar ou nos proteger, porque Ele é o único que tem todo o poder para isso. Ele é o único que está presente em todos os lugares, que vê todas as coisas, que tem todo o poder e que pode nos livrar de todas as situações, mesmo aquelas que a gente nem percebe. Mas Deus cuida de nós em todo o tempo. Ele é o nosso Pai e Ele é um Pai amoroso, grande, forte e poderoso. Ele domina sobre tudo, nos ama e cuida de nós. Dá uma olhada aí nesse passarinho cantando.
Ele está louvando a Deus, porque a Bíblia fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. É muito legal louvar a Deus. E orar é muito especial, é mais especial ainda, porque oração é para os filhos, é um relacionamento, é uma conversa com Deus. Oração é um privilégio. Que Deus te abençoe e que nessa semana você possa orar todos os dias, pedindo para Deus ser a sua companhia, para te dar o sustento, aquilo que você precisa, só você sabe que traz angústia ao seu coração, ou também agradecer aquilo que te traz alegria. Que você tenha uma semana de oração. Um beijo e até a próxima.